A caixa era a quinta. Isabela sabia disso porque havia contado, sem querer, enquanto carregava cada uma delas do quarto até o corredor, colocando-as lado a lado contra a parede como se fossem bagagens esperando um táxi que ninguém tinha chamado. A quinta caixa era mais pesada, cheia de livros que ela havia comprado ao longo de 2 anos de casamento, um por mês, sempre às sextas-feiras, sempre na mesma livraria da Rua Augusta que cheirava a papel e café frio. Ela parou com a caixa nos braços, encostou-a na parede e ficou olhando para a porta do quarto que até ontem à noite era dela. Não era mais. Do interior do quarto, o barulho de uma arara sendo montada. Depois, o som de cabides de plástico batendo uns dos outros com aquele estalo seco que Isabela nunca havia suportado. Vanessa estava lá dentro desde as 7 da manhã. Isabela tinha ouvido os passos de salto no corredor antes mesmo de o despertador tocar, e havia fingido dormir até escutar a porta do quarto ser aberta, não com um batido, mas com a suavidade calculada de quem já considera que o espaço pertence a ela. Isabela se endireitou, abriu mais uma caixa vazia que havia buscado na garagem, e voltou ao quarto que agora era de outra pessoa para pegar o que restava. Renato estava na cozinha quando ela passou pelo corredor pela 6ª vez. Ele segurava uma xícara de café com as 2 mãos e tinha aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer em 2 anos, a expressão de quem sabe que errou mas está esperando que o silêncio resolva o problema por ele. Isabela. A voz dele era baixa, quase um pedido. Ela não parou. Entrou no quarto, abriu o armário que estava meio vazio, e começou a dobrar as últimas peças de roupa que ainda estavam nas prateleiras de baixo. As prateleiras de cima já estavam ocupadas por blusas cor-de-rosa e calças de alfaiataria que ela nunca tinha visto antes. Vanessa era organizada, isso ela precisava admitir. Renato apareceu na porta do quarto. Ele olhou para Isabela, depois para as blusas de Vanessa no armário, e desviou o olhar para a janela. Foi minha mãe que organizou, disse ele. Ela achou que Vanessa precisava de um lugar enquanto o apartamento dela está em reforma. Eu sei, Isabela respondeu, sem olhar para ele. Vai ser temporário. Isabela dobrou a última blusa, colocou na caixa, e então se voltou para o marido com uma calma que tinha levado toda a manhã para construir. Você pode me mostrar o contrato? Renato piscou. O contrato. Sua mãe disse que havia um contrato. Você assinou. Eu quero ver. Ele saiu e voltou 2 minutos depois com um envelope branco que claramente havia sido aberto e redobrado mais de uma vez. Isabela pegou o envelope, tirou as folhas, e leu devagar, começando pela primeira linha e terminando na última, sem pular nada. Era um contrato de cessão de uso temporária, com prazo de 12 meses, renovável. O objeto do contrato era descrito como unidade residencial localizada no imóvel cito a Rua Dr. Moacir Birro, número 214, apartamento 72, bairro Cerqueira César, São Paulo. A assinatura de Renato estava na última página, acima da linha pontilhada onde deveria estar a assinatura dela, e essa linha estava em branco. Isabela ficou olhando para a linha em branco por um momento mais longo do que precisava. Onde fica a Rua Dr. Moacir Birro? Ela perguntou. Renato franziu a testa. É aqui. É o endereço deste apartamento. Eu sei que é o endereço deste apartamento. Isabela dobrou o contrato com cuidado, colocou de volta no envelope, e guardou o envelope na caixa com os livros. O que eu perguntei foi: você sabia que este apartamento está registrado como bem particular meu desde antes do nosso casamento? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que eles já haviam tido. Este tinha textura, grosso, desconfortável, do tipo que não desaparece quando alguém finalmente fala. Isabela, o apartamento é da família. Renato. Ela o interrompeu sem levantar a voz. Eu não disse que era seu. Eu disse que era meu. Ele abriu a boca, fechou, e olhou para ela como se estivesse vendo alguém diferente em vez da mulher que havia dividido a cama com ele nos últimos 2 anos. Isabela fechou a caixa, colou a fita adesiva, e carregou ela para o corredor. A caixa número 5 era mais pesada.
Mas a caixa número 6, a dos livros e do envelope, foi a que ela carregou com mais cuidado. No fundo da caixa, embaixo dos livros, havia uma caixa menor de sapatos que ela usava para guardar papéis antigos. Ela não havia planejado abrir ali, no corredor, com Vanessa fazendo barulho lá dentro e Renato parado na porta da cozinha sem saber o que fazer com as próprias mãos. Mas quando o fundo da caixa grande cedeu levemente e a caixinha de sapatos tombou, ela abriu por acidente, e alguns papéis escorregaram para o chão do corredor. Isabela se abaixou para recolher. A maioria eram contas antigas, cartões de aniversário, uma foto dela com o pai tirada em Campos do Jordão quando ela tinha 15 anos. Mas havia também um caderno de capa preta, pequeno, do tipo que o pai dela usava para anotar reuniões. Ela o pegou e o folheou rapidamente, em pé no corredor, e na terceira página encontrou o que não estava procurando. Era uma anotação à mão, com a letra miúda e inclinada do pai, Jorge Cavalcante, que ela reconheceria entre 1000 letras diferentes. Data: março de 2019. 3 anos antes do casamento. O texto era curto, asterisco contrato de compra e venda número 471/2019, imóvel Cerqueira César, transferência concluída em nome de Isabela Cavalcante. Verificar com Figueiredo asterisco. Ela olhou para o número. Depois olhou para o envelope que havia guardado na caixa. Tirou o contrato que Renato havia assinado e procurou um número de registro. Havia um, no cabeçalho, asterisco contrato de cessão número 892/2024, referente ao imóvel constante na matrícula número 4.471 asterisco. O mesmo número. Isabela ficou imóvel no corredor por alguns segundos, com o caderno do pai em uma mão e o contrato do marido na outra. Não era coincidência. Números de matrícula de imóvel não se repetem. A porta do quarto abriu. Vanessa saiu com um cabide vazio na mão, viu Isabela parada no corredor com os 2 papéis, e o sorriso que estava no rosto dela, aquele sorriso leve de quem acabou de pendurar o próprio guarda-roupa no espaço de outra pessoa, diminuiu, não sumiu inteiro, mas diminuiu o suficiente para que Isabela visse o que havia embaixo dele. Não era culpa. Era reconhecimento. Vanessa sabia de algo. E sabia que Isabela estava chegando perto. Isabela dobrou o caderno, colocou-o dentro da caixa, e carregou tudo para o quarto de hóspedes onde ela passaria a noite. Ela não disse mais nada para Renato, não respondeu quando Dona Silvia ligou à tarde para saber como estava a mudança, e não jantou com a família naquela noite. Ficou sentada na beira da cama do quarto de hóspedes, com o caderno do pai no colo e o celular na mão, procurando na internet o nome asterisco Figueiredo advogado São Paulo Cerqueira César asterisco. O primeiro resultado era um escritório. O segundo era uma nota de aposentadoria publicada num portal de direito imobiliário em 2022. Dr. Armando Figueiredo, advogado especializado em direito de família e sucessões, havia encerrado suas atividades após 40 anos de carreira. Ele havia encerrado. Mas escritórios de advocacia não destroem o soro. Eles arquivam. Isabela anotou o endereço do escritório e colocou o celular na mesinha de cabeceira. Do corredor, chegava o barulho abafado da televisão da sala, Vanessa e Dona Silvia assistindo alguma coisa juntas, rindo de algo que Isabela não ouvia direito. A voz de Renato não aparecia no meio das duas. Ela apagou a luz e ficou deitada no escuro, de olhos abertos, com o número 4471 passando pela cabeça como uma campainha que ninguém havia desligado. Ela não dormiu bem. Isso não era novidade. Nos últimos 6 meses, desde que Dona Silvia havia começado a aparecer no apartamento com mais frequência do que qualquer sogra deveria aparecer, o sono de Isabela havia se tornado raso, interrompido por barulhos pequenos que antes ela nem notaria. O cano que gemia no banheiro às 3 da manhã. O elevador que parava no andar deles às vezes sem que ninguém saísse. O som dos próprios pensamentos. Às 5h40 da manhã, Isabela se levantou, foi até a cozinha, e fez café. A cozinha ainda estava arrumada do jeito dela, pelo menos isso. Dona Silvia não havia chegado até a cozinha ainda.
Isabela ficou olhando para a máquina de café enquanto ela aquecia, e pensou em seu pai. Jorge Cavalcante havia morrido quando ela tinha 25 anos, de um infarto que não deu aviso. Ele tinha sido advogado também, mas não de grandes empresas, era o tipo de advogado que atendia pessoas comuns, que resolvia inventários e brigas de divórcio e compras de apartamento para quem não entendia de contrato. Ele era meticuloso. Anotava tudo. Guardava cópia de tudo. E havia comprado aquele apartamento para ela porque, nas palavras dele, ditas numa tarde de domingo enquanto eles comiam pão de queijo na varanda do apartamento dele no Ipiranga, toda mulher precisa ter um lugar que é dela. Não da família dela, não do marido dela. Dela. Isabela havia rido na época. Tinha 22 anos e achava que o pai era antiquado. Agora estava com 27, em pé na cozinha de um apartamento que era legalmente dela, fazendo café às 5h40 da manhã enquanto a cunhada dormia no quarto que havia sido dela até ontem. O café ficou pronto. Ela encheu a xícara, foi até a janela da cozinha, e ficou olhando para a rua lá embaixo. São Paulo ainda estava acordando, as primeiras combis de entrega, os primeiros ônibus, os primeiros trabalhadores que o mundo só vê antes das 6. Havia algo reconfortante naquelas pessoas, naquela vida que continuava acontecendo no ritmo certo, alheio ao apartamento no 7º andar onde uma mulher estava descobrindo que o chão em que havia construído 2 anos de casamento talvez não fosse tão sólido quanto parecia. Ela bebeu o café até o fim, lavou a xícara, e voltou para o quarto de hóspedes. Pegou o caderno do pai, abriu na página com a anotação, e fotografou com o celular. Depois fotografou o contrato que Renato havia assinado, página por página. Às 6h15, ela tinha um plano. Não era um plano elaborado. Era apenas a próxima coisa a fazer, encontrar o escritório Figueiredo, falar com quem ainda estivesse lá, e descobrir se havia uma cópia do contrato de 2019. Se havia, e o pai de Isabela era o tipo de pessoa que sempre garantia que havia, então havia uma conversa diferente a ser tida. Não com Vanessa. Não com Dona Silvia. Com Renato. Mas essa conversa precisava primeiro de provas. Porque Isabela havia aprendido, nos 2 anos de casamento com um homem que amava a própria mãe com uma lealdade que às vezes parecia mais medo do que amor, que palavras sem documentos não chegavam a lugar nenhum naquela família. Palavras podiam ser descartadas, mal entendidas, reinterpretadas. Documentos, não. O pai havia ensinado isso a ela também, numa tarde diferente, anos antes. Asterisco em cartório, minha filha, o que não está escrito não existe. Asterisco. Ela abriu o armário do quarto de hóspedes, que cheirava a desuso e a naftalina que Dona Silvia havia colocado nas prateleiras durante uma visita que Isabela não havia pedido, e escolheu uma roupa para sair. Algo discreto, funcional, do tipo que não chama atenção. Ela tinha um escritório de advocacia para visitar e não queria parecer alguém que estava indo brigar. Ainda. O escritório Figueiredo e Associados ficava numa sobreloja da Alameda Santos, entre uma clínica odontológica e uma loja de molduras para quadro. Isabela foi até lá de metrô, porque pegar o carro significaria ter que dar explicações sobre para onde estava indo, e ela não estava pronta para essas explicações ainda. O metrô estava cheio, como sempre estava cheio a essa hora, e ela ficou de pé segurando a barra com uma mão e o bolso da jaqueta com a outra, dentro do bolso, dobrado em 4, o caderno do pai. A recepcionista do escritório era uma moça nova, com óculos de armação grossa e um ar de quem estava acostumada a ouvir histórias tristes sem deixar que elas chegassem perto demais. Isabela disse que estava procurando informações sobre um processo imobiliário conduzido pelo Dr. Figueiredo em 2019, envolvendo um imóvel em Cerqueira César. A recepcionista pediu o nome completo e o número do processo. Isabela Cavalcante. O número do contrato é 4.471/2019. A moça digitou, esperou, digitou de novo. Depois levantou os olhos. A senhora tem algum documento que comprove vínculo com o processo? Isabela abriu o bolso e colocou o caderno do pai sobre o balcão, aberto na página certa.
Este é o caderno de anotações do meu pai, Jorge Cavalcante, que era cliente do Dr. Figueiredo. Ele registrou o número do contrato e o nome do advogado de próprio punho. Ela pausou. Meu pai morreu em 2020. Mas o processo era sobre um imóvel que ele deixou para mim. Eu preciso saber se existe uma cópia do contrato original nos arquivos. A moça olhou para o caderno, depois para Isabela, depois para a tela do computador. O Dr. Figueiredo está aposentado, mas o escritório continua. Vou precisar verificar com o Dr. Mendonça, que assumiu os casos antigos. Ela levantou o telefone. A senhora pode esperar. Isabela esperou 20 minutos numa cadeira de couro sintético que rangia levemente cada vez que ela se movia. No fundo do escritório, o som abafado de uma impressora. Na mesa de espera, uma revista de arquitetura com 6 meses de atraso. Ela não leu a revista. O Dr. Mendonça apareceu com um ar apressado que foi se modificando conforme ele ouvia o que Isabela tinha a dizer. Era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e óculos de leitura pendurados no pescoço que ele levantou para ler o caderno do pai. Ele leu devagar, mais de uma vez. O Sr. Figueiredo era muito organizado, disse ele, devolvendo o caderno. Todos os processos foram digitalizados quando ele se aposentou. Se existe uma cópia do contrato de 2019, ela está no sistema. Ele olhou para a tela. Mas vou precisar de mais 1 ou 2 dias para localizar os arquivos físicos também, porque em processos imobiliários o original em papel ainda tem peso em eventuais disputas. Ele fez uma pausa. A senhora está tendo alguma disputa, dona Isabela? Ainda não, ela respondeu. E depois, mas posso estar. Ele acenou com a cabeça como se essa resposta fosse a mais honesta que havia ouvido em semanas. Deixe seu contato. Eu ligo quando tiver algo concreto. Isabela saiu do escritório às 10h20 da manhã com uma sensação estranha no peito. Não alívio, ainda não, mas algo que se parecia com o terreno voltando aos pés depois de uma semana flutuando. Havia uma possibilidade real. Havia documentos. Havia um homem que ia procurar. O celular vibrou quando ela estava descendo a escada da sobreloja. Era Renato. Asterisco, onde você está? Minha mãe quer saber se você vai almoçar em casa, asterisco. Ela guardou o celular sem responder. Quando chegou ao metrô, havia outra mensagem. Desta vez, não era de Renato. Era de um número que ela não tinha cadastrado, sem nome, sem apresentação. A mensagem dizia apenas, asterisco, a senhora Silvia mandou perguntar se a senhorita já achou o que estava procurando, asterisco. Isabela ficou olhando para a tela do celular, em pé na plataforma do metrô com o ruído do trilho chegando ao longe. Ela leu a mensagem 2 vezes. Depois a encaminhou para o próprio e-mail, tirou um print, e apagou a conversa do celular. Se Dona Silvia tinha alguém monitorando seus passos, ela havia cometido um erro. Havia revelado que sabia que havia algo a ser encontrado. A tarde foi mais complicada. Isabela chegou em casa às 11h30 e encontrou Dona Silvia sentada na sala, tomando chá, como se fosse a coisa mais natural do mundo estar no apartamento da nora às 11h30 de uma segunda-feira sem ter sido convidada. Vanessa estava no quarto, com a porta fechada. Renato estava no home office, mas a porta estava aberta. Isabela sabia que ele conseguia ouvir a sala de lá. Isabela, que bom! Dona Silvia sorriu com a boca toda, os olhos um pouco menos. Era uma mulher bonita, de 62 anos, do tipo que havia sido mais bonita ainda aos 40 e sabia disso. Cabelos escuros com luzes, roupas sempre bem passadas, unhas sempre feitas. Ela tinha a capacidade de ocupar qualquer ambiente como se tivesse sido convidada especialmente para aquela cadeira. Eu vim trazer um bolo para Vanessa. Ela está se instalando, sabe como é? Sei. Isabela colocou a jaqueta no cabide perto da porta. Posso falar com você, Silvia? A sogra ergueu a sobrancelha levemente, não era o tom que ela esperava. Nos 2 anos de casamento, Isabela havia sido consistentemente cordial,
consistentemente razoável, consistentemente do tipo de nora que não cria problema. Era aparentemente a primeira vez que ela estava usando esse tom, e Dona Silvia levou um segundo para calibrar a resposta. Claro, minha querida. Sente-se. Isabela se sentou na poltrona em frente ao sofá. Não pegou o chá. Eu li o contrato que o Renato assinou. Ele cede o uso deste apartamento a Vanessa por 12 meses, renovável. Ela cruzou as mãos no colo. Este apartamento foi comprado pelo meu pai em 2019 e transferido para o meu nome antes do nosso casamento. Ele é bem particular meu, não bem de família, não bem do casal. Pausa. Você sabia disso antes de fazer o contrato? Dona Silvia pousou a xícara de chá com uma calma que era, em si mesma, uma resposta. Isabela, você sabe que questões patrimoniais são complexas. Você sabia ou não sabia? O silêncio durou 3 segundos. No home office, nenhum barulho. Renato estava ouvindo. Eu precisei tomar uma decisão rápida, disse Dona Silvia finalmente, com a voz um pouco mais baixa. Vanessa estava sem lugar para ficar. O apartamento dela entrou em reforma de emergência e... Isso não responde minha pergunta. Dona Silvia ergueu o queixo 1 milímetro. Era um gesto pequeno, mas Isabela o conhecia, era o gesto de quem estava mudando de estratégia. Eu entendo que você está chateada. É natural. Mas o Renato também concordou, e ele é seu marido. Ele assinou um contrato sobre um bem que não é dele. Isabela levantou-se. Quero que a Vanessa saia do quarto nos próximos 7 dias. Não estou pedindo. Estou informando. Ela olhou diretamente para a sogra. E se você tiver alguma dúvida sobre a titularidade deste apartamento, eu recomendo que consulte um advogado antes que eu precise consultar o meu. Ela foi para a cozinha. Ouviu, mas não viu, Renato sair do home office e entrar na sala. Ouviu as vozes abafadas dos dois, a dele mais baixa, a dela mais modulada, o tipo de conversa que acontece quando alguém está sendo convencido de algo que não quer acreditar. À noite, depois que Dona Silvia foi embora, Renato bateu na porta do quarto de hóspedes. Ela quer propor uma solução, disse ele, ficando no batente da porta como se não tivesse certeza se podia entrar. Um contrato de compra e venda. Ela compraria o apartamento de você por um valor de mercado. Isabela olhou para o marido. Ela não pode comprar o apartamento de mim porque ela já tentou transferi-lo sem minha assinatura. Renato piscou. O que você está dizendo? Estou dizendo que o contrato que você assinou referência à matrícula deste apartamento. A matrícula que está no nome do meu pai, e depois no meu. Para que esse contrato de cessão fosse válido, teria que existir uma autorização minha. Minha assinatura. Ela apontou para o envelope em cima da mesinha de cabeceira. Você viu minha assinatura naquele contrato? Silêncio. Não, ele disse, devagar. Mas minha mãe disse que você havia concordado verbalmente. Renato. A voz dela não era raiva. Era algo mais cansado do que raiva. Você assinou um contrato sobre um imóvel sem verificar se a proprietária havia autorizado. Você confiou na palavra da sua mãe sem me perguntar. Ela olhou para ele por um longo momento. Eu preciso que você entenda o que isso significa para mim. Não o que significa juridicamente. O que significa para mim. Ele ficou no batente da porta sem responder por mais tempo do que ela esperava. Depois, o que você vai fazer? Vou descobrir o que realmente aconteceu com a documentação deste apartamento, ela disse. E depois a gente vai ter uma conversa diferente. Renato saiu sem fechar a porta. Ela se levantou e fechou ela mesma. Às 11 da noite, ela recebeu uma mensagem de um número diferente do anterior, mas com o mesmo tom sem rodeios, asterisco melhor parar enquanto é tempo. Você não sabe com o que está mexendo, asterisco. Isabela fotografou, encaminhou para o e-mail, e bloqueou o número. Então ficou deitada olhando para o teto, pensando que quem envia esse tipo de mensagem raramente está ameaçando por capricho.
Está com medo. E pessoas com medo cometem erros. Ela estava contando com isso. O Dr. Mendonça ligou na manhã seguinte, mais cedo do que Isabela esperava. Eram 8h16, ela ainda estava com o café na mão, e ele disse que havia encontrado os arquivos, digitais e físicos, referentes ao processo 4471/2019. Ele disse isso com uma voz que tinha uma nota diferente, algo mais contida do que o tom profissional habitual, e Isabela deixou a xícara na pia sem terminar o café. Ela chegou ao escritório às 9h30. O Dr. Mendonça tinha os documentos espalhados sobre a mesa da sala de reuniões, uma mesa de vidro que fazia a sala parecer maior do que era. Havia uma pasta de papéis cor-de-rosa desbotado, do tipo que escritórios de advocacia antigos usam para arquivos físicos, e ao lado dela uma impressão do que claramente era um scan do documento original. Encontrei o contrato de compra e venda referente ao imóvel da rua Dr. Moacir Birro, disse ele, sem preâmbulos. Data de março de 2019. Comprador, Jorge Cavalcante. Beneficiária da transferência imediata, Isabela Cavalcante, filha do comprador, solteira à época. Ele pausou. O processo foi concluído com registro em cartório. A matrícula passou para o nome de Isabela Cavalcante em abril de 2019. Isabela respirou devagar. Então o imóvel está legalmente no meu nome. Estava, disse Mendonça. E o modo como ele disse essa palavra fez Isabela sentar um pouco mais reto na cadeira. Existe na pasta um segundo documento. Ele dá entrada em cartório em março de 2022, 3 meses antes do seu casamento. Ele pegou uma folha e a colocou na frente dela. É uma procuração. Ela autoriza uma terceira pessoa a representar a senhora em assuntos relativos ao imóvel, com poderes amplos, incluindo poder de venda, permuta, cessão e transferência. Isabela olhou para o documento. Leu o nome da procurada. Depois leu de novo. Asterisco Silvia Mara Drummond Figueiredo Carvalho asterisco. Ela levantou os olhos para o advogado. O nome de minha sogra, disse ela. Sim. Mendonça tirou os óculos, os limpou com a borda da camisa, e os recolocou. Era um gesto de alguém que estava ganhando tempo para escolher as palavras certas. Dona Isabela, eu preciso ser honesto com você. Quando encontrei esse documento, a primeira coisa que fiz foi comparar a assinatura da procuração com a assinatura da senhora no contrato original de 2019. Ele pegou outra folha, uma comparação lado a lado, claramente feita de forma artesanal, as duas assinaturas impressas uma ao lado da outra. Isso não é um laudo pericial, preciso deixar isso claro. Mas eu tenho 40 anos de experiência em documentos imobiliários, e o que eu vejo aqui, ele apontou para as duas imagens. Isso não parece a sua assinatura. Isabela olhou para as duas assinaturas por um longo tempo. A do contrato de 2019 era dela, ela reconhecia o modo como o I inicial se fechava em cima, o A longo no meio, a curva do E final. A da procuração tinha a forma geral certa, mas algo no ângulo, algo no peso das hastes estava diferente. Como uma fotografia de alguém que se parece com você mas não é você. O que isso significa juridicamente? Ela perguntou. Se a assinatura for comprovada como falsa por um laudo pericial, a procuração é nula. O que significa que todos os atos praticados com base nela também são nulos. Ele olhou para ela. Incluindo qualquer transferência, cessão ou contrato firmado em seu nome por essa terceira pessoa. Incluindo o contrato de cessão que meu marido assinou. Sim. Se sua assinatura na procuração for falsa, ele assinou algo baseado num documento inválido. Pausa. E a pessoa que usou essa procuração pode estar sujeita a resposta penal por falsidade ideológica e uso de documento falso, entre outros. O ar da sala de reuniões estava frio, o ar-condicionado estava alto, mas Isabela sentiu calor. Não o calor de raiva, ainda. O calor de quem está vendo um quebra-cabeça se encaixar de um jeito que não esperava, que é mais grave do que esperava, que tem mais peças do que esperava. Eu posso ficar com cópias desses documentos? Ela perguntou. Você pode.
Mas, Dona Isabela, o advogado hesitou. Eu vou precisar de alguns dias para conseguir um laudo pericial adequado. Um profissional que possa atestar com propriedade a comparação de assinaturas. Sem esse laudo, os documentos têm valor probatório limitado numa eventual disputa judicial. Ele a olhou com a expressão de quem foi honesto o máximo que podia. Você quer que eu providencie isso? Sim, ela disse. Por favor. Saiu do escritório com cópias de tudo dentro da bolsa e a cabeça cheia de um barulho baixo que não era bem pensamento, não era bem emoção, era a vibração de algo que estava prestes a mudar de forma. Ela ficou na rua por uns 20 minutos antes de ir para casa. Caminhou até a Avenida Paulista, comprou um suco numa banca, e ficou olhando para o movimento da avenida enquanto bebia devagar. Era um dia nublado, o tipo de nuvem que São Paulo faz em maio, cinza mas sem chuva, o céu retido. Ela pensou em Silvia. Pensou em quando havia conhecido a sogra, numa tarde de sábado num restaurante de São Paulo, 3 semanas depois que ela e Renato haviam começado a namorar. Silvia havia chegado 20 minutos atrasada, havia pedido um vinho que não estava no cardápio, havia falado por 40 minutos sobre a empresa da família, sobre Renato quando criança, sobre os planos que tinha para o filho, usando o pronome eu, com uma frequência que Isabela havia notado mas não havia dado peso naquela época. Naquela tarde, ela havia pensado que Silvia era uma mulher forte, determinada, do tipo que constrói coisas. Havia admirado isso. Agora ela estava pensando em outra coisa. Pensando em quando Silvia havia sugerido, 6 meses antes do casamento, que, por praticidade, o apartamento de Cerqueira César deveria ser registrado como bem do casal, para facilitar questões de financiamento futuro. Isabela havia dito que ia pensar. E tinha esquecido, ou achado que o assunto havia simplesmente morrido. Renato nunca havia voltado com o assunto. Mas alguém havia providenciado uma procuração 3 meses depois dessa conversa. Isabela jogou o copo vazio no lixo e voltou para casa. Renato estava na sala quando ela chegou. Ele estava de pé perto da janela, não olhando para fora, olhando para dentro, com aquele ar de quem está ensaiando o que vai dizer. Vanessa não estava em casa. A porta do quarto estava fechada mas sem barulho vindo de dentro. Isabela colocou a bolsa no aparador perto da entrada e foi para a sala sem tirar os sapatos. Você foi a algum lugar de manhã? Ele disse. Não era pergunta. Fui. Minha mãe me ligou. Isabela não disse nada. Ficou olhando para o marido, para o homem que ela havia escolhido, que havia escolhido ela, que havia assinado um papel que cedia o espaço dela para outra pessoa sem perguntar. Ela havia passado os últimos 2 anos construindo a teoria de que, no fundo, Renato estava do lado dela. Havia dado a ele o benefício de dúvida mais vezes do que conseguia contar. Precisava saber se havia alguma reserva de benefício de dúvida sobrando. Renato, ela disse. Eu preciso te perguntar uma coisa, e eu preciso que você responda com honestidade absoluta. Não com o que você acha que eu quero ouvir. Com a verdade. Ele virou para ela. Pode perguntar. Você sabia que este apartamento estava registrado no meu nome antes do casamento? Ele respondeu sem hesitar. Não. Minha mãe me disse que o apartamento havia sido comprado pelo seu pai e que, depois que ele morreu, tinha ficado numa situação de inventário complicada, que ainda estava sendo resolvida. Eu nunca vi a documentação. Era a resposta que ela esperava. Não necessariamente porque confiava nele, mas porque Silvia era inteligente o suficiente para manter o filho desinformado. Desinformação era a proteção. Se Renato não sabia, ele não podia trair, e não podia ser usado como testemunha contra ela. Existe uma procuração, disse Isabela. Com minha assinatura, ou algo que deveria ser minha assinatura. Ela dá poderes à sua mãe para agir em meu nome em relação a este apartamento. Ela olhou direto para ele. Eu nunca assinei essa procuração. Renato ficou muito quieto. A assinatura pode ser falsa, continuou ela. Eu estou aguardando um laudo pericial para confirmar. Mas se for, o contrato que você assinou não tem validade,
porque ele foi baseado numa autorização que eu nunca dei. O silêncio que se seguiu foi o mais longo que eles já haviam tido. Era um silêncio com muitas camadas, incredulidade, depois algo que Isabela reconheceu como vergonha, depois algo que ela ainda não conseguia nomear. Você está dizendo que minha mãe falsificou sua assinatura? A voz dele estava muito baixa. Estou dizendo que existe um documento que parece isso. Ainda não tenho certeza. Mas a procuração existe, e eu nunca a assinei. Ela manteve a voz firme. Você sabia que sua mãe tinha uma procuração em meu nome? Não, ele disse. E depois, não. A porta da sala se abriu. Dona Silvia estava lá. Isabela não havia ouvido a chave na fechadura, mas depois pensou que talvez não houvesse chave, talvez Silvia tivesse uma cópia. Era o tipo de coisa que ela deveria ter verificado 2 anos antes. A sogra entrou com a calma de quem está chegando à própria casa. Trazia a bolsa pendurada no cotovelo e os óculos de sol empurrados para cima da cabeça. Ela olhou para Isabela primeiro, depois para Renato, e avaliou a cena com a velocidade de alguém experiente em chegadas inesperadas. Eu posso explicar, disse Dona Silvia. E pela primeira vez desde o início de tudo aquilo, Isabela viu o que havia embaixo da compostura da sogra. Não era arrogância. Era medo. Um medo velho, enraizado, do tipo que as pessoas desenvolvem quando constroem a própria segurança sobre o controle de outras pessoas e começam a sentir que esse controle está escorregando. Então explique, disse Renato. E a voz dele não era do filho que tinha passado a vida acreditando na mãe. Era de alguém que estava começando a entender que algumas verdades são tardias não porque estavam escondidas longe demais, mas porque a gente não queria olhar na direção certa. Dona Silvia explicou por 40 minutos. Isabela sentou, ouviu, e não disse nada enquanto a sogra falava, deixou ela preencher o silêncio, porque silêncio desconfortável é uma das melhores ferramentas que existe para fazer as pessoas dizerem mais do que planejaram. A explicação de Silvia tinha a estrutura de uma versão cuidadosamente ensaiada da verdade. Ela havia tomado iniciativas administrativas em relação ao apartamento porque achava que Isabela ainda não tinha clareza sobre o que fazer com o imóvel após a morte do pai. Ela havia consultado um advogado, não o Figueiredo, um outro, cujo nome ela não mencionou, e esse advogado havia providenciado os documentos necessários para dar continuidade ao processo de regularização. Ela havia feito isso para ajudar, porque inventários são complicados e porque Renato precisava de estabilidade. Ela não disse a palavra procuração. Ela não disse a palavra assinatura. Renato a ouviu até o fim. Então fez uma pergunta que Isabela não esperava que ele fizesse. Mãe, você tinha uma procuração em nome da Isabela? Dona Silvia ajustou a bolsa no colo. Havia uma autorização. Com a assinatura dela. Os advogados cuidaram de toda a documentação. Com a assinatura dela, mãe. Ela assinou. A pausa que se seguiu foi de 3 segundos. Depois Dona Silvia disse, você precisa entender o contexto, e Renato levantou a mão, não com violência, com o gesto de quem está pedindo para o outro parar, e Silvia parou. Isabela ficou observando aquilo, o filho pedindo silêncio à mãe, e a mãe obedecendo, e os dois conscientes de que algo havia mudado de posição naquela sala, como um móvel pesado que foi empurrado 2 centímetros e vai continuar nessa nova posição independente do que qualquer um decida. Depois de Silvia ir embora, sem que Renato a acompanhasse até a porta, o que em 2 anos de casamento nunca havia acontecido, Isabela foi para o quarto de hóspedes. Ela precisava pensar. Precisava planejar. Na manhã seguinte, ela voltou ao escritório Figueiredo. O doutor Mendonça tinha o laudo. Havia trabalhado rápido, havia um perito grafotécnico que trabalhava regularmente com o escritório e havia conseguido uma análise preliminar em menos de 24 horas. O laudo dizia, em linguagem técnica que o doutor Mendonça traduziu com paciência, a assinatura na procuração tinha divergências técnicas significativas em relação às assinaturas colhidas no contrato de 2019 e em outros documentos de referência.
A probabilidade de que fossem assinaturas produzidas pela mesma pessoa era, segundo o perito, inferior a 15%. Isabela olhou para o laudo. Depois olhou para as mãos, que estavam paradas sobre a mesa de vidro da sala de reuniões. Eu preciso te dizer uma coisa, disse ela para o advogado, e a voz saiu mais devagar do que pretendia. Eu sabia, desde que meu pai morreu, que havia um apartamento no meu nome. Sabia que ele havia comprado para mim. Ela parou. Mas eu nunca fui verificar a documentação. Nunca liguei para o escritório do Sr. Figueiredo, nunca fui ao cartório conferir. Eu estava. Ela buscou a palavra certa. Eu estava tentando não pensar no apartamento porque pensar no apartamento significava pensar no meu pai, e eu ainda não estava pronta para isso. Então eu deixei. Ela ergueu os olhos para o advogado. Eu deixei por 2 anos. E nesse tempo, alguém aproveitou que eu não estava olhando. O Dr. Mendonça não disse que isso não era culpa dela, porque não era o tipo de advogado que diz esse tipo de coisa. Disse apenas, isso acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam. E não muda o que os documentos mostram. Não, ela concordou. Mas eu precisava dizer. Ela endireitou as costas. Eu vou precisar que o senhor seja testemunha. E vou precisar do laudo em formato oficial. Já estou providenciando. Ela pegou as cópias, colocou na bolsa, e saiu. De volta ao apartamento, Isabela colocou os documentos sobre a mesa de jantar. Todos eles, em ordem, o contrato de 2019, a procuração suspeita, o laudo preliminar, o contrato que Renato havia assinado. 4 documentos. Uma linha de causa e efeito clara como a sequência de uma equação que tem solução, desde que você não pule nenhum passo. Renato chegou às 7 da tarde. Ela não tinha ligado para ele durante o dia, e ele não havia ligado para ela. Ela descobriu depois, passado o dia no escritório da empresa da família tentando decidir o que fazer com o que havia descoberto na noite anterior. Ele entrou, viu os documentos sobre a mesa, e parou no meio da sala. Senta, disse Isabela. Ele sentou. Ela não explicou. Apenas empurrou os documentos na direção dele, um a um, na ordem. Ele leu cada um devagar, mais devagar do que ela esperava, o que significava que estava realmente lendo, não apenas passando o olhar. Quando chegou ao laudo, ele leu 2 vezes. Depois ficou sentado com as mãos sobre a mesa e a cabeça ligeiramente abaixada, no silêncio de alguém que está processando uma quantidade de informação que muda a geometria de coisas que ele achava saber. Quanto tempo ela sabia disso? Ele disse finalmente. A voz era baixa, quase sem volume. Isabela respondeu, pelo menos desde antes do nosso casamento. A procuração é de 3 meses antes da nossa data. Ele levantou a cabeça e a olhou. Era a primeira vez em dias que ele a olhava diretamente, sem desviar. Havia algo diferente nos olhos dele, não arrependimento ainda, algo mais anterior ao arrependimento, o momento em que a pessoa percebe a extensão do que não viu. Então ele pegou o celular. Isabela ficou imóvel enquanto ele discava. Ouviu o telefone chamar 2 vezes, 3 vezes, antes que a voz de Silvia aparecesse na linha. Renato, que bom! Mãe! A voz dele era plana. Eu preciso que você venha aqui agora. Pausa na linha. O que aconteceu? Eu tenho alguns documentos que quero que você me explique. Ele olhou para a mesa. Pessoalmente. Agora. Outra pausa. Renato, talvez não seja o melhor momento. Mãe. A voz não mudou de volume, mas mudou de textura. Você vem agora ou eu vou até você? Escolha qual é mais conveniente. Silvia chegou 25 minutos depois. Ela entrou com a compostura ligeiramente mais trabalhada do que de costume, o tipo de compostura que precisa de esforço, que fica visível exatamente porque está sendo sustentada. Viu os documentos sobre a mesa antes mesmo de Renato dizer qualquer coisa. Você pode me explicar, disse Renato, apontando para a procuração,
Porque existe um documento com a assinatura da Isabela que ela diz nunca ter assinado, e que um perito diz não ser a assinatura dela. Dona Silvia abriu a boca. Fechou. Olhou para Isabela. Olhou de volta para o filho. Eu fiz o que achei que era necessário, ela disse. E a voz saiu diferente do usual, não a voz controlada das explicações de ontem, mas algo mais nu. Você estava apaixonado, Renato. Você não estava vendo as coisas com clareza. Aquela menina ia chegar com um apartamento próprio, com independência financeira, e você ia perder. Eu ia perder o quê? A voz de Renato ficou mais baixa, não mais alta. Era o tipo de baixo que é mais grave do que grito. Ela ia embora assim que entendesse que não precisava de você. O silêncio que se seguiu durou o tempo de 3 respirações. Então você falsificou a assinatura dela, disse Renato. Para que ela ficasse presa. Para que vocês dois. Para que ela ficasse presa, mãe. Ele não levantou a voz. Sem o apartamento, sem a independência, ela dependia do nosso casamento. Era isso. Dona Silvia não respondeu. O silêncio era a resposta. Renato ficou olhando para a mãe por um longo momento. Depois se virou para Isabela. Eu preciso de uma noite, ele disse. Não era pedido de desculpa. Era algo mais honesto do que isso, o reconhecimento de que havia coisas que ele precisava resolver dentro de si mesmo antes de poder resolver qualquer coisa fora. Você me dá uma noite? Isabela olhou para ele. Não para a procuração, não para os documentos, não para Silvia que estava sentada no sofá com as mãos cruzadas no colo. Para ele. Sim, ela disse. Mas enquanto dizia, não sabia, não conseguia saber o que ele ia decidir. Se ia ficar do lado dela. Se ia ficar do lado da mãe. Se ia encontrar algum espaço no meio que não existia para nenhum dos dois. Era o risco mais real que ela havia corrido em toda a sua vida. Não o de perder o apartamento. O de descobrir, de uma vez por todas, que havia construído 2 anos de casamento com alguém que, quando chegasse o momento, ia escolher um lado, e esse lado não era o dela. Ela foi para o quarto de hóspedes, fechou a porta, e ficou deitada no escuro com os olhos abertos, esperando amanhã. Isabela ouviu Renato sair do apartamento às 11 da noite. Ouviu a porta fechar com cuidado, como alguém que não quer acordar ninguém, e depois o silêncio de um apartamento que tem uma pessoa a menos. Ela ficou deitada, sem dormir, contando as horas no teto escuro. Às 2 da manhã, ela parou de tentar dormir. Foi até a cozinha, fez chá, não café, era tarde demais para café, e ficou sentada na cadeira perto da janela assistindo São Paulo na madrugada. Havia algo de honesto nas cidades às 2 da manhã. O movimento ficava reduzido ao necessário, as pessoas que ainda estavam acordadas por razão. Às 6h40, o celular tocou. Era o Dr. Mendonça. Dona Isabela, desculpe o horário. Precisava avisar antes que você soubesse por outra via. Ele fez uma pausa curta. O advogado de Silvia Carvalho entrou com uma medida judicial esta manhã contestando a validade do laudo pericial. O argumento é que o laudo foi produzido sem contraditório e que os documentos de referência usados para a comparação podem ter sido manipulados. A voz dele era calma, mas carregava a precisão de quem sabe que a notícia vai machucar. Eles estão pedindo a suspensão de qualquer efeito jurídico dos documentos que você reuniu até que um novo laudo seja produzido em processo formal, com perito indicado pelo juízo. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Quanto tempo isso leva? Pode levar meses. Às vezes mais. Pausa. Existe uma alternativa. Se houver uma segunda fonte de prova independente, um segundo documento ou testemunho que corrobore sua titularidade sem depender do laudo contestado, o pedido deles perde muito da força. Mas essa segunda fonte precisa ser apresentada antes que o juiz decida sobre a suspensão. Quando o juiz decide? A audiência preliminar está marcada para amanhã às 14 horas.
Isabela colocou a xícara de chá sobre a mesa. Eu entendo. Obrigada, Dr. Mendonça. Ela desligou. Ficou olhando para a xícara. A segunda fonte de prova independente era Renato. Ele era o único que podia confirmar, com testemunho próprio, que havia assinado o contrato de cessão sem saber da titularidade do imóvel, o que demonstrava que a procuração havia sido usada sem o conhecimento do casal e que o próprio marido havia sido enganado. Esse testemunho, combinado com os documentos originais, tornava a contestação de Silvia muito mais difícil de sustentar. Mas Renato havia saído às 11 da noite e não havia voltado. Isabela ficou sentada na cadeira da cozinha por exatos 4 minutos. Depois foi ao quarto de hóspedes, vestiu uma roupa, e passou pela sala rumo à porta de entrada. A porta estava se abrindo quando ela chegou. Renato entrou. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior, o que significava que não havia dormido em casa, e tinha aquele aspecto de alguém que passou a noite acordado não por insônia mas por escolha, processando algo que não cabe em poucas horas. Ele a viu parada no meio da sala com a bolsa no ombro. "Você está saindo?" perguntou ele. "Eu estava indo te procurar", disse ela. Ele ficou parado por um momento. Depois entrou, fechou a porta, e sentou no sofá, não o sofá de costume, a poltrona de canto, que era a poltrona que ele usava quando precisava pensar. Isabela ficou em pé. "Eu fui até o escritório de advocacia ontem à noite", ele disse. "O de um advogado que eu conheço, que não tem relação com minha mãe." Ele olhou para as mãos. "Eu prestei um depoimento." Declaração escrita, com firma reconhecida, atestando que assinei o contrato de cessão sem conhecimento da titularidade real do imóvel, e que nunca fui informado sobre a existência de uma procuração em nome de Isabela Cavalcante. Ele levantou os olhos para ela. "Eu pedi para o advogado encaminhar ao Dr. Mendonça essa manhã cedo." Isabela ficou olhando para ele. "Por quê?" disse ela. Não era gratidão. Era a pergunta real, ela precisava da resposta real. "Porque é verdade", ele disse. "E por quê?" Ele parou, começou de novo. "Porque eu passei a noite inteira pensando em quando você perguntou o que o contrato significava para você. Não juridicamente. Para você." Ele esfregou a testa. "E a resposta é que significa que eu fui a pessoa que permitiu que isso acontecesse. Não porque eu sabia. Mas porque eu nunca perguntei. Nunca questionei. Nunca olhei para o que minha mãe fazia com os olhos que eu deveria ter usado há anos." Ele pausou. "Isso não é desculpa. Mas é o que é verdade." Isabela ficou em silêncio por um momento. "Então, o juiz decide amanhã às 14 horas. "Eu sei. O meu advogado me avisou." Ele se levantou. "Isabela, eu sei que eu não tenho posição para pedir nada agora. Mas eu preciso que você saiba que o que eu fiz hoje de manhã não foi porque você precisava de mim para ganhar. Eu não sei se você precisava. Foi porque era o certo a fazer." Ele a olhou. "E porque eu passei 2 anos deixando que minha mãe definisse os contornos do nosso casamento, e eu não sabia que estava fazendo isso, e agora sei, e não consigo não fazer nada com essa informação." Isabela olhou para ele por um longo momento. Para o cansaço no rosto dele, para as roupas do dia anterior, para as mãos que ele não sabia bem onde colocar. "Renato", ela disse. "Sim. Você tem uma cópia da declaração?" Ele tirou o celular do bolso, abriu o e-mail, e virou a tela para ela. A declaração estava lá, uma página, linguagem jurídica precisa, a assinatura dele no final com o reconhecimento de firma do cartório. Isabela pegou o celular, leu do início ao fim, e devolveu. "Obrigada", ela disse. E depois, porque havia mais a ser dito e ela havia passado 2 anos guardando mais do que deveria, "eu vou precisar que você entenda que isso não resolve tudo. Que a gente tem muita coisa para conversar, e algumas dessas conversas vão ser difíceis. Eu sei. E que eu não sei ainda o que eu quero que aconteça com a gente. Eu só sei que quero que isso seja decidido com honestidade, não com medo.
Tudo bem, ele disse. E havia algo na forma como ele disse, simples, sem barganha, sem tentar apressar a conclusão, que era diferente de tudo que ela havia ouvido dele nos últimos dias. Era a voz de alguém que estava, pela primeira vez, disposto a esperar pelo tempo certo em vez de forçar o final que queria. A audiência preliminar foi às 14 horas, no Fórum da Bela Vista. Isabela estava lá com o Dr. Mendonça. Renato também veio, sem que ela pedisse, e ficou sentado 2 cadeiras à frente dela na sala de espera sem tentar puxar conversa ou interpretar o silêncio. O advogado de Dona Silvia era um homem alto com um terno azul marinho que chegou 5 minutos depois deles, viu Renato sentado do lado de Isabela, e sua expressão mudou por um segundo antes de voltar ao neutro profissional. A audiência durou 42 minutos. O juiz leu os documentos. Leu a contestação. Leu a declaração de Renato. Fez 3 perguntas ao Dr. Mendonça e 2 ao advogado de Silvia. Então se voltou para os presentes na sala e disse, em linguagem que não precisava de tradução, que a existência de uma declaração testemunhal do cônjuge, confirmando o desconhecimento da procuração e da titularidade do bem, representava elemento independente suficiente para manter os efeitos dos documentos originais até julgamento do mérito. A suspensão foi negada. O advogado de Silvia recolheu os papéis com movimentos controlados e saiu da sala sem olhar para ninguém. Naquela tarde, Isabela voltou ao apartamento e foi direto ao quarto que havia sido dela. A porta estava fechada, mas não havia barulho vindo de dentro. Ela bateu. Nenhuma resposta. Ela abriu a porta. O quarto estava arrumado, cama feita, arara organizada, o perfume de Vanessa no ar. Mas Vanessa não estava lá. No criado mudo, havia um envelope. Isabela o pegou. Dentro, uma folha dobrada com a letra cuidadosa de Vanessa, que era a letra de alguém que havia aprendido caligrafia e ainda levava isso a sério. Asterisco Isabela. Eu soube o que aconteceu. Minha mãe me contou a versão dela, mas eu fui falar com o Renato esta manhã e ele me contou a verdade. Asterisco a letra estava mais pressionada no meio do texto, como se a caneta tivesse ficado mais pesada. Asterisco eu não sabia que o apartamento era seu. Eu juro que não sabia. Se eu soubesse, eu não teria aceitado ficar aqui. Vou para a casa de uma amiga enquanto resolvo outra coisa. Me desculpa pelo que minha mãe fez. E pelo que eu deixei acontecer sem perguntar mais. Asterisco. Isabela dobrou a carta, colocou de volta no envelope, e ficou olhando para o quarto vazio por um momento. Havia uma parte dela que esperava sentir vitória naquele instante. A sensação de ter chegado ao lugar certo depois de um caminho longo. Mas o que ela sentiu foi algo mais quieto, o tipo de alívio que não tem comemoração, que é apenas a ausência de um peso que havia ficado tanto tempo que ela havia parado de notar o quanto pesava. Ela foi até a janela do quarto e abriu. A tarde de São Paulo entrava, barulhenta, imperfeita, cheirando ao café torrado da padaria no andar de baixo. O apartamento era dela. Havia sido dela o tempo todo. 2 dias depois, Dona Silvia foi ao apartamento. Não com a calma de costume, com a urgência de alguém que percebeu que as peças que movia há anos começaram a se mover por conta própria numa direção que ela não havia planejado. Ela tocou a campainha 3 vezes antes que Isabela abrisse. Eu preciso falar com você, disse Silvia. Sem o Renato. Isabela abriu a porta e deixou ela entrar. Não porque confiava nela. Porque essa conversa precisava acontecer, Isabela preferia que acontecesse nos seus termos, no seu espaço, em vez de num corredor ou num telefonema. Elas sentaram na sala. Isabela não ofereceu chá. Eu quero propor um acordo, disse Silvia. Fora dos tribunais. Eu retiro a contestação, reconheço a titularidade do apartamento e assumo os custos de qualquer regularização necessária. Ela sustentou o olhar de Isabela. Em troca, você não leva o caso à esfera criminal. Isabela olhou para ela.
Para a mulher que havia construído uma vida inteira em torno da ideia de que o amor se expressa através do controle, que amar o filho significava garantir que ele nunca tivesse que enfrentar as consequências de depender de alguém que poderia ir embora. Ela entendia a lógica, de um jeito retorcido. Não a aceitava, mas entendia. Isso não depende só de mim, disse Isabela. Depende do Dr. Mendonça e do que ele recomendar. E depende do que o Renato decidir fazer. O Renato é um adulto que vai tomar sua própria decisão. Isabela olhou diretamente. Silvia, o que você fez não foi só contra mim. Foi contra ele. Você o usou. Você o manteve desinformado para que ele assinasse documentos que ele nunca teria assinado se soubesse a verdade. Ela pausou. Você disse que fez isso porque tinha medo de que eu fosse embora e ele ficasse sozinho. Mas o que você realmente fez foi garantir que, se a gente ficasse junto, fosse por uma razão errada. Não porque escolhemos um ao outro. Porque você me deixou sem escolha. Dona Silvia ficou em silêncio. Era um silêncio diferente de todos os anteriores, não o silêncio de quem está escolhendo não responder. O silêncio de quem ouviu algo que não tem como desmontar. Eu precisava que ele ficasse, disse ela finalmente, e a voz saiu menor do que qualquer voz que Isabela havia ouvido dela antes. Eu fiquei viúva quando ele tinha 17 anos. Passei 20 anos sendo o centro da vida dele porque era o único lugar onde eu sabia que não ia ser perdida. O apartamento estava silencioso. Lá fora, São Paulo fazia o barulho que sempre faz. Eu entendo que você estava com medo, disse Isabela. Mas o que você fez continua sendo o que é, independentemente do motivo. Ela se levantou. Vou conversar com o Dr. Mendonça sobre o acordo. E com o Renato. Mas não me peça para fingir que o que aconteceu não aconteceu, porque eu não consigo fazer isso. Silvia se levantou também. Ela estava menor do que o usual, ou Isabela estava vendo ela por primeira vez no tamanho real. Ela foi até a porta, parou com a mão na maçaneta, e se virou uma última vez. Você é mais forte do que eu pensei, disse ela. Isabela não respondeu. Apenas esperou ela sair, fechou a porta, e ficou parada no meio da sala por um momento. Depois foi até a janela da sala, a que dava para a rua, a que tinha a melhor luz da tarde, e ficou olhando para fora. Renato chegou às 18 horas. Ela estava na sala lendo quando ele entrou, de verdade lendo, um dos livros que havia tirado da caixa número 5, porque era sexta-feira e sextas-feiras eram para livros. Ele ficou parado perto da entrada por um momento. Sua mãe ligou para mim, disse ele. Contou que esteve aqui. Eu sei. O que você vai fazer com o acordo? Isabela colocou o livro com a capa para baixo, marcando a página. Vou aceitar a parte patrimonial. Ela regulariza a documentação, reconhece a titularidade. Ela olhou para ele. A parte criminal é uma decisão que também é sua. O nome do seu pai está ligado a essa empresa, a sua família tem exposição. Não. Ele entrou mais na sala, parou perto da poltrona mas não sentou. Não é uma decisão que vai depender de exposição da família. O que minha mãe fez tem consequências. Ela precisa entender que tem consequências. Ele olhou para Isabela. Mas eu não sou o promotor. Não sou eu que decido quanto. Eu sei. Ela olhou. Por que você voltou ontem à noite? Você poderia ter ficado fora mais tempo. Poderia ter me deixado ir atrás de você. Ele pensou por um momento antes de responder. Porque eu fiquei a noite inteira tentando entender o que você havia pedido. Honestidade, não medo. E eu percebi que ficar fora era o mais fácil, era deixar que o tempo resolvesse, ou que você cedesse, ou que a situação se equilibrasse sozinha sem que eu tivesse que tomar uma posição. Ele pausou. E eu já tinha feito isso por 2 anos sem perceber que estava fazendo. Não quis fazer de novo. Isabela ficou olhando para ele. Renato, ela disse. Sim. Você sabe que a gente vai ter que reconstruir muita coisa. Eu sei.
E você sabe que eu não sei ainda se eu consigo. Se a gente consegue. Ela manteve a voz firme, não fria, firme, que é diferente. 2 anos de casamento com uma fundação que eu não sabia que estava rachada. Isso não se resolve em uma conversa. Não, ele concordou. Mas você perguntou por que eu voltei. Ele finalmente sentou na poltrona. Eu voltei porque eu quero tentar. Não porque é certo. Não porque é mais fácil. Porque eu quero, e porque pela primeira vez em muito tempo eu estou tomando uma decisão que é completamente minha, sem que minha mãe tenha montado o terreno antes. Ele a olhou. E porque eu achei que você merecia ouvir isso de mim, pessoalmente, sem intermediário. Isabela ficou em silêncio por um momento. Fora, um ônibus passou e a janela vibrou levemente, o tipo de vibração que apartamentos em São Paulo desenvolvem com o tempo, que se torna parte da textura do lugar. Tudo bem, ela disse. Não era absolvição. Não era garantia. Era o mesmo que ele havia dito a ela, espaço para o próximo passo sem prometer que o passo depois desse já estava resolvido. Renato acenou com a cabeça. Isabela pegou o livro de volta. Encontrou a página onde havia parado. Não disse mais nada por um tempo, e ele também não disse, e o apartamento ficou quieto da forma que quartos ficam quietos quando 2 pessoas estão aprendendo a dividir o mesmo silêncio sem que ele precise ser preenchido com pressa. Depois de um tempo, ele disse, você está com fome? Ela pensou. Estou. Eu faço alguma coisa. Ele se levantou, foi para a cozinha, e o barulho da geladeira abrindo chegou até a sala com aquela familiaridade doméstica que sobrevive a muita coisa, a muita conversa difícil, a muita verdade tardia, a muita porta que precisou ser fechada antes que a certa pudesse ser aberta. Isabela olhou para a janela. A tarde estava indo embora, o céu ficando daquele laranja que São Paulo tem antes de escurecer, breve e saturado como tudo que é bonito numa cidade que tem pressa. Ela respirou fundo. O apartamento era dela. Havia sido dela o tempo todo. E pela primeira vez em 2 anos, ela estava sentada nele sabendo disso, não como uma abstração jurídica, não como uma questão a resolver, mas como o fato simples e sólido que o pai havia construído para ela numa tarde de domingo, com a paciência de quem planta uma árvore para a sombra que o outro vai sentar. Asterisco, toda mulher precisa ter um lugar que é dela asterisco. Ela já tinha. Havia apenas precisado de tempo, e de uma caixa de sapatos virada no corredor, e de um número de matrícula que não deveria combinar mas combinava, para lembrar.